Pera aí, rapidinho. Fala no comentário aí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo certo? Como é que tá a situação do som pra vocês? Iluminação? Fala aí pra mim, por favor. Tô montando aqui as coisas, quero ver como é que tá a situação. Vocês estão conseguindo me ouvir? Como é que tá aí o som pra vocês? Show não, porque tava meio oscilando aqui a internet, então hoje parece estar mais estável, acho que vai dar pra gente fazer a nossa aula de RPA, tá? A iluminação não vai ajudar muito, eu tô num ambiente bem assim, fora do escritório, fora de questão, então assim, eu tô na casa dos meus sogros, então vamos tentar fazer da melhor maneira possível, beleza? Acho que vai ficar por umas 10 horas por ali, tá? Talvez um pouquinho mais tarde, se vocês toparem, porque daqui a pouco tem que fazer o jantar, tudo, né? Então aquela situação, minha sogra daqui a pouco vai ocupar aqui o espaço. Então, estou acabando de remontar as aulas um pedaço. Estava até agora trabalhando, então vamos seguir. Pessoal, quem tiver com dúvida, quem leu a matéria, estudou e tá com dúvida, não lembra de alguma coisa, principalmente de RPA, tá? Principalmente de RPA. Por quê? Quem é de outras turmas e já teve todas as matérias comigo, Direito, CBA e RPA, se eu tirar a dúvida de outra matéria, o pessoal pode não entender. Então a gente tenta dar um foco em RPA, beleza? E nós vamos fazendo o restante, tá? Tem gente infiltrada aqui, né? Tem um amigo meu, né, o Augusto, advogado também, então só veio aqui para depois me zoar, tá? Muito claro isso. Então nosso foco vai ser esse, tá? Nós vamos tentar dar o foco em RPA, tirar as dúvidas de RPA e nós vamos montando dessa maneira, tá bom? Então, se o som tá ok, está tudo funcionando ok, às 22 horas mais ou menos eu vou avisando para vocês, a gente vai começar efetivamente. Beleza? Então, obrigado. Aqueles que, repetindo, que tem dúvida na matéria, fiquem à vontade depois para me mandar, tanto no WhatsApp, para eu já ir programando e já me preparando para as dúvidas, para ir tirando as dúvidas, tá? Já começando com esse ponto. E também aqui depois vocês vão fazendo comentários, tá bom? Espero que seja todo mundo em casa, tá? Cumprindo a quarentena como se deve e não como algumas pessoas, né, presidente, trazem. E assim nós vamos fazendo, tá? Oba, tudo bom? Boa noite. Bem, Silvia? Silvia, não, desculpa. Lubianque Silva. Desculpa, que eu estou sem óculos. Então vamos lá. Por enquanto dá para continuar. Se vocês toparem, quiserem continuar com a matéria agora, quiserem que eu inicie a matéria de fato, comentem aqui. Nós vamos dando andamento, tá? Quero todo mundo... Quero ajudar o máximo possível de pessoas nessa matéria, beleza? Então, só vou passar um recado aqui no WhatsApp para o pessoal no grupo e já vai dando andamento, tá ok? Gente, vamos então falar sobre a Lei 13.475, tá? 2017, a Lei do Aeronauta. Tá, oi Rita, vamos lá. Em relação à venda de férias, o que traz a legislação hoje, a Lei 13.475? Tá? Eu não posso vender férias. Ô caralho. Vamos lá, eu não posso vender férias, tá bom? Isso não pode acontecer. É o que está na lei. Tá? Existem exceções. Principalmente se houver previsão pelo CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho. Tá? Então, sempre que houver esse acordo, é possível a venda de férias. Tá? Pela legislação, hoje, não é permitido a venda de férias.
Tá? Então, se nós vamos seguir a letra da lei, não é permitida a venda das férias. Tá ok? Então, regra para a ANAC. Se a ANAC perguntar, a lei, a nova lei do aeronauta, não permite a venda de férias. Tá bom? Então, esse é um ponto que eu acho que dá para a gente manter pacífico. Mais alguma dúvida assim? Ficou claro? Ficou clara a explicação? Pessoal, então, nova lei do aeronauta, Lei 13.475, 2017, ela entrou efetivamente em vigor em fevereiro de 2020, tá? Por algumas situações peculiares a ela, tá? Algumas particularidades referentes a ela. A lei, por se tratar de uma situação que vai regulamentar toda a profissão que tem ligação direta com a aviação civil, ela tem, então, um tempo maior para ser posta em efetividade. Como assim? Vamos lá. Existe dentro de um processo, dentro da legislação brasileira, o que nós chamamos o princípio de vacatio legis. O que é a vacatio legis? É o tempo de vacância da lei, ou seja, o período entre a lei ser criada e ela de fato entrar em vigor. Tá bom? Então essa é a primeira situação. Esse tempo pode ser imediato, ou seja, a lei entra em vigor na data que ela é publicada, ou ela pode ter um tempo maior, para que as pessoas possam se adequar a esta lei. Tá bom? Então, trazendo para a aeronauta, ela teve 2 vacatios legis. Então, ela teve 2 períodos de vacância. Um período menor e um período um pouco maior. Tá? O primeiro período de vacância da lei, ele foi de 90 dias. Tá? Então, a lei foi criada no dia 20, ela foi publicada no dia 28 de agosto de 2017 e 90 dias após esse período, ela entrou em vigor, com exceção de alguns artigos. Tá? Esses artigos que tratam principalmente sobre limite de jornada, limite de voo e pouso, entendeu? Esses limites, que são os principais, né, eles entraram em vigor apenas 30 meses após a publicação da lei. Então, ela foi publicada no dia 28 de agosto de 2017 e ela entrou definitivamente em vigor no dia 28 de fevereiro de 2020, tá? 30 meses após a publicação. Então, quem vai prestar ANAC hoje, quem for prestar ANAC hoje, que eu me refiro, né, após o período de crise da pandemia, etc., você tem que ficar atento, porque a ANAC deve cobrar questões referentes à nova lei, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Ela não pode mais cobrar questões relativas à lei antiga, porque a lei antiga não está mais em vigor. A lei antiga morreu definitivamente naquela data. Ok? Ficou claro isso? Então, porque pode causar confusão. Algumas pessoas que fazem simulados online, etc., que respondem simulados, os simulados podem não estar atualizados. Então, ainda estão respondendo perguntas referentes à lei antiga. Isso é um fato meio problemático, porque quando você for prestar a ANAC e ela está já fazendo uma situação, cobrando uma situação da nova lei, ela vai gerar para vocês uma situação de erro causada nesse sentido. Tá? Então, esse é um ponto que tem que ficar muito esperto, tem que ficar prestando muita atenção. Tudo que eu vou falar de regulamentação, ela tem que estar voltada para a nova lei. Tá bom? E então, vamos continuar. Ela entrou em vigor definitivamente em fevereiro desse ano. Beleza? Quem é aeronauta? Como que eu defino um aeronauta? Tá, o aeronauta, ele não é simplesmente um trabalhador. É claro que ele é um trabalhador registrado, com carteira assinada, bonitinho. Só que existem algumas peculiaridades da profissão. Então, Jean, justamente esse ponto. Eles têm que identificar o que eles estão perguntando. Tá? Não existe mais, eles não podem mais questionar a lei antiga. Eu posso ter uma questão onde eu tenho as respostas da lei antiga e da lei nova na mesma questão. Eu faço muito isso na sala até para a mesma situação do aluno
prestar atenção ou não. Tá? Então, o que acontece nesse sentido? Se você responde uma questão que está identificada como nova lei, ok. Agora, se a questão não está identificada como nova lei e ela está se tratando de regulamentação da profissão do aeronauta, a resposta tem que ser da nova lei. Se ela considerar a resposta errada, porque se tratava da lei antiga, a questão tem que ser anulada, porque essa lei morreu, essa lei não existe mais. Ok? Então, prestem muito atenção quando vocês estiverem respondendo questões neste sentido. Tá bom? Então, vamos lá. Quem é aeronauta? Primeira pergunta. Quem é aeronauta? Aeronauta é o profissional que, mediante um contrato de trabalho, vai exercer funções a bordo de uma aeronave. É isso. Então, quando eu, mediante um contrato de trabalho, exerço funções a bordo de uma aeronave, eu sou um aeronauta. Tá? Qual que é a diferença de aeronauta para tripulante? Vamos ver quem vai me responder aqui nos comentários. Qual que é a diferença entre um aeronauta e um tripulante? Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem sobre isso. Peço desculpas pela tosse. Já fui ao médico, está tudo certo. Eu estou tomando medicamento já. Não estou na estatística, não faço parte da estatística, não estou contaminado pelo coronavírus. Tá bom? Já fui muito zoado por isso. Ok? Gente, o aeronauta é o profissional habilitado que, mediante um contrato de trabalho, exerce função a bordo. Isso é um aeronauta. Ok? Exatamente. Exerce função específica. O tripulante exerce uma função específica a bordo. Entenderam? Porque eu posso ter um tripulante que não é contratado de uma empresa aérea. Eu posso ter tripulante que não exerce a função mediante um contrato de trabalho. Quem sabe quem é o tripulante que não tem contrato de trabalho com empresa aérea? Quem sabe me dizer? Quem é o tripulante que não tem contrato com empresa aérea? Não exerce função mediante um contrato com empresa aérea. Quem que é esse tripulante? Isso mesmo, Rita, é um SPAC. O SPAC é um tripulante. Ele é reconhecido como tripulante. Só que ele não tem vínculo de trabalho, vínculo empregatício com ninguém de empresa aérea. Ele trabalha para a ANAC. Entendeu? Ele é um inspetor vinculado à ANAC. Então, o aeronauta, ele exerce a função porque ele tem um contrato de trabalho com a empresa. Por isso que ele é aeronauta. Já o tripulante não tem obrigatoriamente esse contrato. No caso do SPAC, o SPAC é o único caso de um tripulante que não tem contrato com empresas aéreas, mas não deixa de ser um tripulante. Entenderam? Então esse é um ponto que algumas pessoas acabam tendo dúvida. Tá? Quando houver a pergunta de SPAC, sobre um SPAC, que é um inspetor de aviação civil, ele é tripulante, ele é considerado tripulante, só que ele não é considerado aeronauta, porque o aeronauta exerce a função mediante um contrato de trabalho. Ok? E alguém sabe qual que é a diferença de aeronauta para aeroviário? Como que eu diferencio um aeronauta de um aeroviário? Alguém consegue me dizer como que é a diferença de um aeronauta para um aeroviário? Exatamente, o aeroviário exerce as funções em solo. Ele é o profissional habilitado que, mediante um contrato de trabalho, exerce as funções em solo. O aeroviário não voa. Ok?
Então, nós temos essa situação. Um aeronauta exerce função a bordo da aeronave mediante um contrato de trabalho. O tripulante, ele exerce a função específica a bordo da aeronave, porque eu tenho um SPAC, que não tem contrato com a empresa aérea. E eu tenho o aeroviário, que trabalha em solo. Beleza? Vamos então agora falar sobre tripulações. Vamos então falar sobre tripulações. Primeira situação. Quem é o tripulante extra? Eu não vou aqui, como eu sempre falo em sala, dizer sobre CAT 1, CAT 2, etc. Por quê? Porque não vem ao tópico agora. Apesar de vocês terem na apostila, isso fica em outra matéria, não fica na minha matéria. Então não tenho porquê eu chegar aqui e dizer para vocês, o CAT 1 é isso, CAT 2 é aquilo. Nós não vamos focar nessas nomenclaturas. Então nós estamos focando nos pontos que são considerados importantes com base na lei. Tá? Eu tenho uma CCT, eu tenho Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato Nacional dos Aeronautas, junto com as empresas aéreas. Eu tenho ACTs, que são acordos coletivos de trabalho, também entre uma empresa aérea específica e o sindicato. Então nós temos situações que divergem um pouco da legislação, porque a CCT e a ACT têm esse poder. Só que nós estamos focando na legislação, porque a ANAC cobra a lei. Ela não cobra as outras situações à parte. Ok? Então vamos lá. Quem é tripulante extra? Como eu identifico um tripulante extra? Quem consegue me responder? Como eu identifico um tripulante extra? Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Matheus, você chegou perto, você falou quase tudo certo. A questão é a seguinte, o tripulante extra, ele já está em jornada de trabalho, ele não está contabilizando hora de voo. Tá? O translado, ou seja, o translado dele do ponto A até o ponto B, onde ele vai iniciar o seu voo, assumir o seu voo, já conta para fins de jornada, de limite de jornada. Tá? Então ele é um profissional habilitado, tá? Que está a bordo da aeronave, mas não está exercendo função a bordo da aeronave naquele momento, que está sentado como um passageiro. Tá? É o que as pessoas hoje chamam de CAT 1. Tá? Eu não vou explicar os CATs, mas é o que eles falam do CAT 1. Entenderam? Então, o tripulante extra é aquele que está indo do ponto A para o ponto B sem exercer função específica a bordo, tá? Para assumir o voo lá. Fala, Aline, tudo bom? E aí, matando os celulares da aula? Prestar ANAC, hein? Bem, vamos lá. Então, gente, essa é uma situação, tá? O tripulante extra, ele trabalha para a empresa, ele está a serviço, ele está uniformizado, ele está simplesmente saindo do ponto A para o ponto B, tá? Para assumir o voo no ponto B. Beleza? Então ficou claro para vocês essa questão do tripulante extra? Tá? Ele não sofreu alterações entre as duas leis. Nós depois estou falando bem rapidinho dele, tá? Ele não sofreu alterações. Beleza? Então agora vamos então falar sobre as tripulações. Né? O pessoal se confunde muito sobre as tripulações. Direto vejo vocês cometendo alguns erros que vocês não podem cometer sobre tripulações. Quem vai me responder sobre a tripulação mínima? Como eu identifico uma tripulação mínima?
Quem vai conseguir me falar sobre a tripulação mínima? Muito bem. Como que nós gravamos? Como que eu falo para vocês em sala? Como que eu gravo uma tripulação mínima? Né, são as duas iniciais, né? O comandante e o copiloto. O que nós dizemos que é o... Como que eu falo em sala? Bom, vocês estão então certos, quem respondeu, tá? A tripulação mínima é o mínimo necessário para que o avião saia do chão, tá? Hoje em dia, a maioria dos aviões comerciais, a tripulação mínima é composta por um comandante e um copiloto. Ou em caso de voo de instrução, voo, né, de treinamento, um instrutor e um aluno, tá? Isso mesmo, Aline, é o comandante e o copiloto. Certo, gente? Então, esse é um ponto bem tranquilo. E aí tem uma situação. Depois da tripulação mínima, existe a tripulação simples. O que muda de uma tripulação mínima para uma tripulação simples? A tripulação simples é aquela que tem... Fala, Samara, tudo bom? A tripulação simples já existe passageiro. Se já existe passageiro, eu preciso ter um terceiro componente na tripulação. Qual que é esse terceiro componente da tripulação? São os comissários. Então, os comissários compõem uma tripulação simples. A partir desse momento, eu tenho pessoas a bordo da aeronave. Eu tenho pessoas a bordo. Por essa razão, eu vou ter comissários. Agora uma situação que algumas pessoas confundem. Em voos, por exemplo, cargueiros, então voos de avião simplesmente de carga, não levam passageiros. A tripulação simples, qual que é? Qual que é a tripulação simples de um voo cargueiro? Quem vai conseguir dizer? Não, exatamente. Simples é a mínima mais o comissário. Só que estou falando de carga. Não tem passageiro, só tem carga. Exatamente, Rita. Então, a tripulação simples e a mínima para voos cargueiros é a mesma, porque eu não tenho passageiro a bordo. Se eu não tenho passageiro a bordo, eu não tenho comissários. Beleza? Exatamente. Na tripulação simples com passageiros, eu preciso ter comissários. E aí eu tenho um comissário para cada 50 assentos, tá? Fiquem bem atentos a esse ponto. É um comissário para cada 50 assentos, porque eu posso ter mais de 50 PACs. Eu posso ter 51, 52, porque criança de colo que não ocupa um assento também é um passageiro. Então eu posso ter mais de 50, mas é um comissário para cada 50 assentos, cada 50 lugares. Ok? Gravem dessa maneira, que é um para cada 50 assentos. A partir desse momento que eu fizer isso, eu já identifico também o número de passageiros. Ok? Então, apesar de vocês gravarem um a cada 50 PACs, grava que é um a cada 50 assentos. Beleza? Vamos então só dar mais uma passadinha. Depois da tripulação simples, vem a tripulação composta. Como que é formada uma tripulação composta? Quem vai saber responder a formação de uma tripulação composta?
Vamos lá, tripulação composta, então ela é formada por uma tripulação simples, acrescida de algumas pessoas. Quais são ou quem são essas pessoas? Quem são esses componentes? Vamos lá. Eu tenho a simples, um comandante, um copiloto e um comissário para cada 50 assentos. Aí eu acrescento outro comandante, tá? Então mais um piloto ao nível de comando, outro comandante, um mecânico de voo, se o equipamento exigir, e 25% do número de comissários. Então, a tripulação simples, acrescida de outro comandante, um mecânico de voo, se for necessário, se o equipamento exigir, e 25% do número de comissários. Ok? Ficou bastante claro? Deu para esclarecer quem estava com dúvida nesse ponto? Quando que eu vou usar, então, uma tripulação composta? Quando que eu utilizo de uma tripulação composta? Eu só vou utilizar uma tripulação composta em voos internacionais. Tá? A regra é essa. Então, a regra é que a tripulação composta apenas possa ser utilizada em voos internacionais. Beleza? Mas existe uma exceção a essa regra. E a exceção é justamente nesse ponto. Eu posso me utilizar de uma tripulação composta em voos domésticos. Quando? Quando que eu posso utilizar a tripulação composta em voos domésticos? Pessoal, quem está entrando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos tocando a matéria. Qualquer situação, qualquer dúvida, só mandar no comentário que a gente vai respondendo. Tá bom? Quando que eu posso usar, então, uma tripulação composta em voos domésticos? Existem 3 possibilidades, né? Quais são essas possibilidades? Eu posso usar, então, para atender atrasos ocasionados por condições meteorológicas ou por trabalho de manutenção programado. Quando houver um critério de utilização, isso, Rita. Então, vamos chegar lá. Então, quando houver um critério dentro de uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho. Samara, você confundiu com o aumento de 1 hora do comandante. Tá? Que daqui a pouquinho nós vamos chegar nesse ponto. A imperiosa necessidade, condições meteorológicas, essas situações são do comandante, o acréscimo de 60 minutos. Tá? Que depois a gente vai falar disso. Beleza? Então, ó, quando que eu posso usar uma tripulação composta em voos domésticos? Para atender atraso ocasionado por condição meteorológica favorável e trabalho de manutenção não programado. Quando houver uma convenção ou um acordo coletivo que obrigue que aquele voo, ou aquela rota, ou aquela situação, utilize-se de uma tripulação composta. Tá? E por fim, para trabalhos de missão humanitária, transportando ou destinada ao transporte de enfermos ou órgãos para transplante. Ok? Então, três situações, 3 exceções à regra de voo exclusivo internacional. Quais são? Para atender atrasos ocasionados por condições meteorológicas favoráveis e manutenção programada, se houver uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho que obrigue a utilização desse tipo de tripulação, e para atendimento de missão humanitária, ou transportando ou destinando ao transporte de pessoas doentes ou órgãos para transplante. Tá? Ok? Então, seguindo um pouquinho mais da matéria, chegamos na tripulação de revezamento. Então, falamos da mínima, da simples, da composta
e chegamos ao último tipo de tripulação, que é o de revezamento. Como que funciona? Qual é o acréscimo que eu tenho em uma tripulação de revezamento? Quem vai conseguir me responder a diferença? Diferença não. Qual que é o acréscimo? Como que se monta? Qual que é a constituição de uma tripulação de revezamento? Vamos lá, quem vai conseguir me responder essa? Observação. As tripulações, os tipos de tripulação, não sofreram alterações diretas com a lei. Tá? O que elas sofreram foram situações indiretas nos limites de jornada, trabalho, voo, etc. Mas a formação das tripulações não sofreram nenhum tipo de alteração. Tá? Então, vamos ver quem consegue me dizer como que é formada, como se constitui uma tripulação de revezamento. Isso mesmo, Rita, mais uma vez, obrigado. Exatamente isso, é uma tripulação simples, ou seja, um comandante, um copiloto e um comissário para cada 50 assentos, acrescidos de outro comandante, ou seja, mais um piloto ao nível de comando, um copiloto, um mecânico de voo, se o equipamento exigir, e 50% do número de comissários. Vocês vão ler muito nas provas da ANAC, no dia a dia de vocês, a seguinte terminologia: um piloto ao nível de comando. Piloto ao nível de comando é um comandante. Ok? Então, gravem sempre dessa maneira. Tomem muito cuidado, com uma observação importante aqui, com apostilas online, cursos online, porque muitas das pessoas que estão montando esse material podem não ter a formação necessária para transmitir o que de fato deve ser transmitido. Tá? As informações importantes. Tomem muito cuidado. Busquem sempre quem fez o curso, quem está estudando para a ANAC, ou quem felizmente conseguiu entrar numa empresa aérea e está passando pela fase de curso. Tomem muito cuidado. Tá? Busquem as informações com quem vocês aprenderam. Confrontem as informações que vocês aprenderam no curso com as informações que vocês viram na internet, que vocês viram em materiais. Porque algumas das vezes esses materiais podem não estar 100% ou atualizados ou corretos. Ok? Então fiquem muito atentos a esse ponto. Quem é meu aluno ou ex-aluno sabe que mesmo depois que acaba o curso ou que o pessoal segue a carreira, eu estou à disposição para tirar dúvida, para se tiver algum questionamento, etc. Então, tem gente que se formou, que felizmente hoje entrou numa empresa aérea, e mesmo assim, tira dúvida, vem, pergunta. Por quê? Porque essas matérias, apesar de chatas, são as matérias que vocês mais usam no dia a dia da aviação. Tá? A matéria de regulamentação, quem hoje voa, sabe que é a matéria que você mais usa. Por quê? Porque você toma conta da sua escala, a escala é sua. Se você receber uma escala que você olhar e falar, olha, vai estourar o meu limite, eu vou regulamentar, eu preciso informar o RH, informar a empresa que isso está errado e demonstrar, explicando por que está errado. Se eu simplesmente falar que está errado, eles vão cagar para mim. Eu tenho que falar, está errado porque eu vou estourar meu limite, está aqui, entendeu? Esse limite aqui está passando. Então tudo isso tem que acontecer. Você, enquanto profissional, tem que estar ciente de que tudo que você aprendeu no curso vai ser aplicado na prática. É claro que existem situações que não estão aplicadas. Por quê? Porque existe uma convenção coletiva que pode trazer informações contrárias à lei, porque isso é permitido. Entenderam? Então esse é um fato muito importante. Fiquem sempre atentos a esses detalhes. Para a ANAC, letra de lei. Letra da lei. Ah, mas tem uma convenção que fala aí. Não. A ANAC vai cobrar letra de lei. Passou disso, ótimo, passou na ANAC, legal, vamos para a empresa aérea. A prova da empresa aérea vai ser baseada na ANAC.
Passou, entrou na empresa, show, vamos fazer o curso da empresa. Fez o curso da empresa, recebeu uma informação contrária do que você teve no curso, opa, peraí, eu aprendi diferente. Por que que está diferente? Aí, o seu instrutor vai dizer, porque a CCT diz isso, a prática da aviação traz isso aqui. Opa, ok, então existe uma convenção coletiva que está tratando diferentemente do que a letra de lei. É a aplicação da convenção coletiva. Entenderam? Eu vou passar para vocês letra de lei. Eu tenho conhecimento da convenção? Sim, porque quem está na aviação precisa saber da convenção também. Mas quem é aluno, hoje ainda, quem é aluno ou ex-aluno que vai prestar a ANAC, letra de lei. Tomem muito cuidado, repito, com essas apostilas online, essas pessoas vendem online. Quem quiser comprar, compre, sim, tranquilo. Não estou aqui vendendo nada, não tenho material para vender, não tenho nada, eu só tenho meu conhecimento de fala mesmo, e é o que acontece. Só que prestem atenção, perguntem quem é a pessoa, qual é o histórico dela, qual curso ela fez, onde ela se formou, qual que é a formação dela, ela é um advogado, ela é um comissário aposentado, é um comissário nativo que fez o curso e montou uma apostila, é um piloto, é um comandante, é dono de escola, qual que é a formação? Porque vender material é fácil. Eu pego na internet, copio, colo, monto bonitinho, letrinha legal e coloco 50, 70, 100 reais uma apostila que tem informação desatualizada, informação errada, informação que vocês, utilizando-se da apostila, dessa apostila para estudar para a ANAC, podem correr em erro e não passar na ANAC. Só que aí quem vai falar? Quem ensinou errado? Foi o professor, não foi a apostila. Então tomem muito cuidado com o que vocês estão vendo no dia a dia. Prestem atenção, perguntem para os seus professores, perguntem para as pessoas que deram aula para vocês. Essas pessoas têm a formação e a informação. Ninguém... sossega, Paula. Ninguém vai passar para vocês, dentro do curso, homologado pela ANAC, informação errada, informação fora de contexto, desatualizada. A ANAC... E a Cris, que entrou aqui, inclusive, pode me corrigir se eu estiver errado, a ANAC faz uma vistoria criteriosa e muito rigorosa nas escolas para a gente passar a informação incorreta, passar a informação errada para vocês. Entendeu? Se o aluno não passa na ANAC, se a escola não tem uma boa credibilidade dentro do meio da aviação, que é um meio muito rigoroso, entendeu? A escola fecha. Então, tomem muito cuidado quando vocês forem comprar material de fora. Tá? Comprem material, se querem comprar, não tem problema nenhum, quer comprar, o dinheiro é de vocês. Mas pesquisem a pessoa que está vendendo, a pessoa que escreveu. Tá? Qual é a formação dela? Qual é a experiência dela? Aonde ela trabalhou? Tudo isso tem que pesar muito no critério de vocês para usar um material externo que não seja o que a escola fornecer. Ok? Então, seguindo aqui nosso conteúdo, só para a gente dar mais um toquezinho. Tripulação de revezamento. O que uma tripulação de revezamento vai fazer? Qual é o tipo de voo exclusivo que ela vai fazer? Quando que se usa uma tripulação de revezamento? Quem sabe me dizer? Então, tripulação de revezamento é utilizada exclusivamente em voo internacional. Jean, o número de comissários não tem a ver com o número de portas na aeronave. Tem a ver com o número de assentos na aeronave. O número de portas leva em consideração o tamanho da aeronave, o tipo de aeronave, o voo que ela vai fazer e, consequentemente, a sua capacidade para evacuação. Lembrando que não é a minha matéria, eu não vou focar porque essa matéria de conhecimentos gerais de aeronave é uma matéria de outro professor, mas eu só quero focar que o número de portas leva em consideração a questão do tempo de evacuação, tá? Porque são as saídas de emergência. Tá? Então, as saídas de emergência vão levar em consideração o tempo de evacuação de uma aeronave em caso de emergência. Beleza? Então, isso aqui não é o foco da minha matéria, eu não vou conseguir te explicar mais a fundo. Pergunta para o professor Rui,
que ele vai saber te explicar, até mesmo para o André, que ele vai saber te explicar bem melhor. Beleza? Justamente, então, tripulações de revezamento, são utilizadas exclusivamente em voo internacional. E eu não posso me utilizar dessa tripulação para voo doméstico. Tá? A legislação não traz previsão de uso da tripulação de revezamento em voos domésticos. Beleza? Peço desculpas pela tosse, já está melhorando, estava bem pior. Tá melhorando já. Daqui a pouquinho já estou 100%. Quando então tripulação composta, revezamento... Sim, é um comissário para cada 50 assentos. Tá? Por que não PAX? Por que não passageiros? Porque eu posso ter 51 passageiros, né? Como eu comentei. Criança de colo também é passageiro, só que ela está no colo, ela não está ocupando um assento. Então eu posso ter 51 passageiros, 52, com 50 lugares, com 50 assentos. Ok? Então gravem que é por assento, não por passageiro. Um comissário para cada 50 lugares, 50 assentos. Ok? Vamos falar de escala, rapidinho aqui então. Escala de serviço. Na lei antiga, que não está mais em vigor, não tem mais a atuação direta, a escala era semanal. Então, a escala era toda semana liberada. Como que ela é liberada? Na lei antiga. A primeira escala, antes de começar o mês. Se não me engano, acho que eram 2 dias antes de começar o mês, se não me falha a memória. A lei nova já não está mais tanto na minha cabeça assim. A lei antiga, perdão. E cada nova semana, 7 dias antes dela começar. Ok? Isso mudou com a nova lei. A nova lei agora, a escala ela é mensal. Escala mensal, sendo que ela tem que ser liberada para o aeronauta 5 dias antes do mês começar. Então, se o mês termina no dia 30, ela tem que ser entregue dia 25, porque no dia 1º ela tem que estar já ativa. Ok? Então, a escala agora ela é mensal, sendo entregue 5 dias, disponibilizada 5 dias antes do mês começar. Existe uma exceção a essa regra da escala mensal, que é justamente a escala semanal. Fala, André, boa noite. Tudo bom? Ó, a Paula está aqui na live, então pode xingar à vontade, tá? A Paula já está acostumada, pode lembrar o tempo de aula dela, viu, André? Fica tranquilo quanto a isso. Então, a escala, atualmente ela é mensal. A nova lei traz que a escala é mensal. Só que eu tenho a exceção de uma escala semanal. Quando que eu vou usar uma escala semanal com base na nova lei? Eu vou usar uma escala semanal em época de alto volume de voos, geralmente alta temporada. Tá? Obrigado, André. Estamos só aqui ajudando o pessoal, relembrando o conteúdo aqui. Então, eu vou usar a escala semanal em alta temporada. Por quê? Porque é um número tão grande de voos, há um aumento no número de voos e, consequentemente, eu preciso remanejar com maior frequência, até para não estourar o limite de voo e o limite de jornada. Por essa situação, a lei permite que a escala seja semanal nessa situação de alta temporada. Tá? Ou então, em caso de convocação para, por exemplo, reuniões, exames de verificação, os cheques. Então, a escala, ela, via de regra, com a nova lei, ela é mensal, 5 dias antes. A exceção é que ela pode ser semanal dentro das exceções que a lei prevê. Como, por exemplo, convocação para situações específicas, reuniões, cheque, etc., cursos de revalidação, ou em alta temporada. Tá bom? Então, bem clara essa situação para vocês. A ANAC, se for cobrar a escala, vai cobrar a regra, porém pode cobrar a exceção, porque a lei prevê. Está no texto de lei. Beleza? Dezembro pega, né, velho? Né, André? Dezembro, alta temporada de férias aí de verão. Você sabe bem como é que funciona o voo nessa situação, né?
vale lembrar também que a escala, ela é, em grande parte, responsabilidade do comissário. O comissário, ao receber a sua escala, ele vai olhar a sua escala e falar, opa, peraí, eu vou estourar meu limite. Eu vou estourar. Eu preciso chegar para o pessoal da escala e falar, ó, tá errado, eu não posso cumprir a jornada que está especificada porque vai estourar meu limite. Eu tô para estourar, estou quase regulamentando. Então, não é só a empresa que é responsável pela sua escala ou pelos seus limites. Você, enquanto profissional, enquanto comissário, tem que estar atento a isso. Ok? Outra coisa muito importante, certificados. Tá? Os certificados tanto de habilitação técnica, o CHT, quanto o CMA, o Certificado Médico Aeronáutico. Esses dois certificados, eles são de responsabilidade do tripulante, do aeronauta. Você, enquanto aeronauta, tem que estar ciente da validade dos seus certificados. Então, eu sei que está para vencer daqui 2 meses. Eu tenho que avisar a empresa, falar, ó, daqui 2 meses vence meu CMA. Por quê? Porque a empresa vai remanejar a escala para que você possa fazer os exames novamente, ir ao médico para revalidar o seu CMA. A mesma coisa, o seu CHT. Ó, vai vencer daqui 1 mês, daqui 2 meses. Informa a escala, informa a empresa, para que a empresa possa agendar o curso, agendar o cheque, para que você não fique sem voar. Uma vez que vencido, ou seja, seu CMA venceu, você não pode tripular. Se você tripular uma aeronave com o seu certificado, seja ele o médico ou de habilitação, vencido, e um SPAC pegar, a aeronave fica detida. É o que prevê o Código Brasileiro de Aeronáutica, que eu não vou entrar em detalhes, mas existe a previsão. Se houver irregularidade, você vai sofrer penalização. Não é só não voar. Você pode até, inclusive, sofrer um processo administrativo por isso, dependendo do tamanho que for o seu problema. Então, fiquem muito atentos aos certificados. Tá ok? Desculpa, tosse. Tamo aí, vamos lá. Não é coronavírus. Não é. Tá? Antes que a Paula fale que eu tô com corona. Não é corona. Gente. Sim, a empresa vai manter o controle dela, vai publicar com um prazo de antecedência, mas o tripulante é responsável, né, também, ele é corresponsável pelos vencimentos. Tá? Então, fiquem muito atentos a esses detalhes. A gripe suína é a sua. Tá achando que só porque se formou você acha que você pode avacalhar assim? Nem vem não, viu, Paula? Você que fica querendo pergunta jurídica fora de hora, você vai ver só, próxima respostinha que você vai ter. Fique esperta, viu? Gente, limite de jornada. Qual que é a diferença entre jornada de trabalho e hora de voo? Qual que é a diferença entre essas duas? A jornada de trabalho, ela é tudo. Ela é o completo. Vou deixar ela mais um pouco porque ela tem que relembrar na hora que for prestar a ANAC, para não falar que é culpa do professor que não ensinou. Ela está aqui na aula e avacalhando igual ela fazia em sala de aula. Deixa ela comigo, ela vai ter a dela. Tá? Então, jornada de trabalho é o todo. Haroldo, eu vou falar daqui a pouquinho. Vou chegar em número de pousos, voos, vou chegar nesse detalhe já. Beleza? Então, jornada de trabalho, ele é o todo. A hora que você se apresenta para o voo, quando você está lá pronto para voar, até meia hora após o corte final dos motores, em caso de voo doméstico, e 45 minutos após o corte final dos motores, em caso de voo internacional. Beleza? Então, nós temos essas duas situações. A jornada de trabalho, ela é, como eu disse, repetindo, o todo. Então, ela vai ser sempre maior que as horas de voo. Ok? Ela vai ser sempre maior que as horas de voo. Quais são hoje, com base na nova lei, os limites de jornada para os tipos de tripulação? Mínima, simples, composta e revezamento.
Então, quais são hoje, com base na nova lei, esses limites? Tripulação mínima e simples, sempre igual, ok? Então, tripulação mínima e simples tem um limite de jornada de 9 horas. Tá? Então, você vai trabalhar no máximo, você não vai ultrapassar 9 horas. Lembrando que na aviação, ao contrário da profissão atual de vocês, vocês têm o limite que não pode ser ultrapassado, ok? Que é de 9 horas para uma tripulação mínima e simples. De 12 horas para uma tripulação composta e 16 horas para uma tripulação de revezamento. Ok? Então, 9, 9, 12, 16. Tripulação mínima, simples, composta e revezamento. Tranquilo isso? Gente, vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque a ANAC adora causar confusão entre jornada e voo. Limite de voo e limite de jornada. São situações que a ANAC adora causar confusão nas questões. Induzir ao erro mesmo. Então, jornada, ele vai ser sempre maior que a hora de voo. Ok? Então, 9, 9, 12, 16. E aí agora vem o ponto que a Samara tinha comentado um tempo atrás, nós vamos retomar. Esse limite, a regra é, não aumenta, não existe hora extra na aviação civil. A regra é essa, tá? Só que existem algumas exceções. Qual que é a primeira exceção? No caso da jornada, a mais importante, vamos colocar assim. Quando o comandante identificar e assumindo a responsabilidade, aumenta em 60 minutos o limite de jornada. Tá? Então, quais são os casos onde o comandante pode aumentar o limite da jornada em 60 minutos? Primeiro deles, quando não houver em local de espera regular acomodações apropriadas para o repouso da tripulação e dos passageiros, tá? Tripulação e passageiros. Outra situação, quando houver uma espera demasiadamente longa fora da base contratual, por condições meteorológicas desfavoráveis e trabalho de manutenção não programada. Então, trabalho de manutenção não programada e condição meteorológica que faça com que o avião fique muito tempo parado, demore muito para o voo decolar. Em última situação, última hipótese, é a imperiosa necessidade. O que é entendido como imperiosa necessidade? Porque na lei antiga não havia uma previsão do que era imperiosa necessidade. Era aquilo que o comandante identificasse. A nova lei já traz situações do que é. Então, entende-se imperiosa necessidade como aquela decorrente de catástrofe ou problema de infraestrutura, tá? Que não configure caso de falha ou falta administrativa da empresa. Então, um problema de catástrofe ou infraestrutura que não seja culpa da empresa. O avião não tem... O ATR, por exemplo, da Passaredo, que a Azul também usa, a própria porta dele é escada, porque ele é projetado para operar em aeroportos com uma infraestrutura menor. Então, eu não preciso ter toda aquela estrutura de finger ou de escada para acoplar para os passageiros descerem. Eles descem pela própria porta. A porta do avião é a escada. Só que se eu pegar um Airbus, um avião maior, eu não tenho essa situação. Eu preciso de um finger ou de uma escada que acople no avião para que os passageiros possam descer ou subir no avião. Se não tem essa estrutura e é culpa da empresa porque ela não se precaveu disso, ela não observou essa situação, o comandante não tem, então, imperiosa necessidade para
aumentar a jornada em 60 minutos para buscar outro aeroporto? Não tem. Agora, se for uma falha decorrente da estrutura do aeroporto que a empresa não tem controle, então, nessa situação, o comandante pode aumentar a jornada em 60 minutos para que ele voe e busque outro aeroporto. Lembrando sempre que o comandante vai tomar essa decisão levando em consideração a sua autonomia, ou seja, quanto de combustível ele tem disponível ainda. Ele vai levar em consideração se há risco de regulamentação, ou seja, de estourar o limite de voo ou jornada dos seus tripulantes, além desses 60 minutos, caso o aeroporto de destino, né, o aeroporto que ele vá, seja mais distante do que o previsto. Então ele tem que levar tudo isso em consideração. Ok? Ficou a dúvida quanto a isso, pessoal? Não, só estou dando... Eu vou mudar agora, já eu falei, agora eu passo pro... Já era. Então, vamos agora falar sobre limite de voo e pouso, que foi uma das principais mudanças, junto com a mudança da jornada, tá, na nova lei. Como que eu identifico a hora de voo? Como que ela é contabilizada? Como que é identificada a hora de voo? Isso acontece com frequência, diz aqui o Hamilton. Então, para vocês entenderem, né? Como que eu identifico, como que eu contabilizo a hora de voo? A hora de voo ela é contabilizada do calço a calço. O que é o calço a calço? Quando o avião começa a se locomover, a se mexer por meios próprios para fins de decolagem, até o corte dos motores após o pouso. Então, quando o avião começa a se deslocar, a andar por força dos seus motores para decolar, até o momento em que os motores são cortados após o pouso, calço a calço. Por quê? Quando a aeronave vai se mover, eu tiro os calços, que são os suportes que ficam nas rodas. Quando a aeronave para de se mexer, eu corto os motores, eu coloco calço, que é para a aeronave não se mover. Por isso, de calço a calço. Ok? Quais são os limites de voo e pouso com base na nova lei? Alguns alunos que estão aqui conosco aqui na live, eles tiveram a lei antiga. Então, quais são os limites de voo e pouso com base na nova lei? Tripulação mínima e simples, sempre é igual. Tá? Tripulação composta e de revezamento. Então eu tenho essas 4 tripulações mais importantes. Tripulação mínima e simples. 8 horas de voo. Lembrando que tripulação mínima e simples tem no máximo 9 horas de jornada. Isso mesmo, Caio. 8 horas e 4 pousos. 8 horas e 4 pousos para a tripulação mínima e simples. Jean. Perfeito, exatamente. Vamos lá. 8, 8, 11, 14. Mínima e simples, 8 horas. Composta, 11 horas. Revezamento, 14 horas. Lembrando que jornada mínima e simples, 9. Composta, 12. Revezamento, 16. Então,